A garçonete pobre descobriu que o milionário estava dormindo com suas trigêmeas no restaurante. O motivo vai te fazer chorar. As luzes do restaurante solar dos Jacarandás já tinham sido apagadas fazia uns 20 minutos, quando seu Bento ouviu. Era um choro meio abafado, mas daquele jeito urgente que faz o peito apertar. 3 vozes pequenas se misturando num desespero que ecoava pelo corredor vazio do mezanino. Ele olhou para o relógio de parede na portaria. Zdairos 37, que diabos? Seu Bento largou a garrafa térmica de café no balcão e subiu a escada de serviço, com aquela pressa meio desajeitada de quem já passou dos 60. O mezanino era reservado para clientes especiais, gente que pagava caro para não ser incomodada. Aquela hora, não deveria ter ninguém lá. Mas o choro continuava lá embaixo, na copa que já cheirava a desinfetante e cansaço. Noelle Ferreira enxugava a última bandeja quando escutou também. O som veio fraco pelo duto de ventilação, mas ela reconheceu na hora. Era o choro das trigêmeas. Alma, Abril e Luna, suas meninas. O coração dela pulou. Noelle largou a bandeja molhada no balcão de inox. Limpou as mãos rachadas no avental vermelho amarrotado e disparou. Os pés doíam depois de 10 horas em pé. Mas ela subiu aquela escada como se o chão estivesse pegando fogo. As mãos tremiam, o peito ardia. Eu deixei elas no carrinho aqui embaixo. Eu deixei elas dormindo há 5 minutos. 5 minutos, quando chegou ao corredor do mezanino, seu Bento já estava parado na frente da porta da sala reservada. A mão no trinco, hesitando. Seu Bento, a voz de Noelle saiu fina, quase um sussurro sufocado. Minhas meninas estão aí dentro. Ele virou para ela com aquela cara de quem não sabe se fala ou se finge que não viu nada. Noelle, eu não sei o que aconteceu, mas... Ela não esperou, empurrou a porta com força e entrou, e congelou, no sofá de couro marrom, iluminado só pela luz fraca do abajur de canto. Estava ele, Gustavo Monteiro, o homem mais rico que já tinha pisado naquele restaurante, terno cinza aberto, gravata afrouxada, cabelo meio bagunçado, e no colo dele, aninhadas contra o peito largo, como se aquilo fosse o lugar mais natural do mundo, estavam as 3 bebês, Alma, Abril e Luna, cada uma coberta com um guardanapo grande, dobrado com cuidado, improvisado como manta. Gustavo dormia sentado, a cabeça levemente inclinada, o rosto cansado, relaxado, num jeito que Noelle nunca tinha visto em homem rico. O peito dele subia e descia devagar. As mãos grandes seguravam as meninas com uma delicadeza estranha, quase protetora. As trigêmeas respiravam juntas, tranquilas, como se conhecessem aquele colo de sempre por um segundo, só um segundo. Noelle sentiu uma coisa estranha subir pela garganta. Não era só medo, era fúria, a dor antiga de ser pobre, de ser invisível, de ver suas filhas nos braços de um homem que podia comprar e destruir qualquer coisa. Ele, com minhas filhas. Mas antes que ela abrisse a boca para gritar, para arrancar as bebês dali, ela ouviu, as meninas respiraram juntas de novo. Profundo, tranquilo, o mundo ficou silencioso. Noelle Ferreira, a voz veio da porta, firme e fria. Noelle virou devagar, o sangue gelando nas veias. Era Ivone Castilho, a gerente. Ela estava parada na entrada com os braços cruzados. O tailleur preto impecável mesmo àquela hora da madrugada, atrás dela. 2 seguranças, Marcão e Brito, com aquela postura dura de quem já sabe que vai ter problema. Ivone deu um sorriso pequeno, o tipo de sorriso que não chega nos olhos. Pronto, ela disse, quase saboreando as palavras. Peguei você. Noelle sentiu o chão desaparecer. Eu não fiz nada, dona Ivone. Eu só... Sequestro de cliente. Ivone entrou na sala com aqueles passos medidos, calculados, e apontou para o sofá. Chantagem barata. Você colocou essas crianças aqui de propósito para comover o D.S. Monteiro, para tirar dinheiro dele. O quê? A voz de Noelle saiu num grito abafado, desesperado. Eu não coloquei nada. Eu deixei elas no carrinho lá embaixo.
Lá embaixo, Ivone arqueou uma sobrancelha. Engraçado, porque o carrinho tá vazio faz uns 15 minutos. E o DR Monteiro, nosso cliente mais importante, estava aqui tentando fechar um contrato em paz quando suas filhas apareceram misteriosamente na sala reservada. Noelle abriu a boca, mas não saiu som. O peito dela subiu e desceu rápido, rápido demais. As lágrimas ardiam nos olhos. Eu juro que não fui eu que trouxe elas aqui. Claro que não. O sorriso de Ivone ficou ainda mais cruel. Elas subiram sozinhas. 3 bebês de 6 meses, né? Muito espertas. Marcão deu um passo para frente. E a mão já no rádio, quer que eu chame a polícia, dona Ivone? Noelle sentiu o mundo desmoronar. Polícia, processo, perder as meninas, perder tudo. Não, por favor. Foi quando seu Bento, ainda parado na porta, pigarreou baixinho. As câmeras! Ivone virou para ele, irritada. O quê? As câmeras de segurança. Seu Bento coçou a nuca. Desconfortável, mas firme. Elas gravam tudo, né? O mezanino inteiro, a copa, o corredor. O rosto de Ivone ficou tenso, só por um segundo. Mas Noelle viu. E daí, Ivone recompôs a máscara fria. As câmeras vão mostrar exatamente o que eu falei. Essa moça subiu com as crianças e... elas estavam geladas. A voz veio do sofá. Rouca, baixa, Gustavo Monteiro tinha acordado. Ele não se mexeu. Continuou sentado, com as trigêmeas no colo, mas os olhos, fundos, cansados, mas firmes, estavam fixos em Ivone. Elas estavam geladas. Ele repetiu, a voz ganhando força. Choravam muito, tremiam, quando eu ouvi pelo duto de ar e entrei aqui. O aquecedor estava desligado, a sala estava fria e elas estavam sozinhas. Ivone piscou. DR Monteiro, o senhor deve estar confuso. O senhor... Eu sei muito bem o que eu vi. Gustavo aconchegou as bebês com mais firmeza, como se protegesse. Uma lembrança atravessou o rosto dele. Algo antigo, doloroso. E eu quero saber uma coisa... Ele levantou devagar, segurando as 3 com cuidado, equilibrando o peso. As meninas se mexeram um pouco, mas não acordaram. Quem mandou deixar 3 bebês sozinhas num andar vazio, no frio, sem ninguém por perto? O silêncio que caiu foi pesado, cortante. Ivone abriu a boca. Oni. Fechou, abriu de novo. Nós temos protocolos de segurança, DR, Monteiro e... Protocolos. Gustavo deu um passo na direção dela. Protocolos que colocam bebês em risco. Seu Bento pigarreou de novo, mais alto dessa vez. Eu posso trazer o HD das câmeras, se a senhora quiser, dona Ivone. O rosto da gerente ficou branco. Noelle, encostada na parede, tremendo de medo e confusão, olhou para as próprias filhas nos braços daquele homem, um milionário, um estranho, mas pela primeira vez na vida, ela viu um rico usar o poder dele não para esmagar, e sim para proteger. 6 meses antes, Noelle Ferreira tinha chegado ao solar dos Jacarandás com uma mochila velha. 3 bebês recém-nascidas, numa cesta de vime emprestada e um currículo de uma página só. Ela não sabia que estava entrando num lugar onde gente como ela era invisível. A entrevista foi rápida. Ivone Castilho olhou para ela de cima a baixo. O jeans desbotado, a blusa surrada, as olheiras fundas. E perguntou só uma coisa. Você tem com quem deixar essas crianças? Noelle tinha ensaiado a resposta no ônibus. Tenho sim, senhora. Minha mãe cuida delas, enquanto eu trabalho. Mentira. Dona Remédios Ferreira trabalhava de diarista em 3 casas diferentes. Não tinha como ficar com as trigêmeas o dia inteiro, mas Noelle precisava daquele emprego. Precisava demais. O pai das meninas tinha sumido 2 semanas depois do parto, deixou uma aliança barata em cima da mesinha de centro e um bilhete rabiscado. Desculpa, não dou conta. 3 bocas para alimentar, aluguel atrasado, fraldas acabando. Ivone contratou Noelle no mesmo dia, não porque se importava,
Mas porque pagava pouco e ninguém reclamava de turnos dobrados quando a alternativa era a rua, você começa amanhã, 6 da manhã, uniforme vermelho, cabelo preso, unha curta e uma coisa, Noelle. Ivone se inclinou por cima da mesa, os olhos duros. Gente sem sobrenome aqui trabalha em silêncio. Entendeu? Noelle engoliu seco e assentiu. Entendi, senhora. As primeiras semanas foram tranquilas. Noelle limpava, lavava, servia, sorria, fazia tudo o que mandavam sem reclamar. Chegava cedo, saía tarde, levava as trigêmeas escondidas na mochila quando Dona Remédios não podia ficar. Amamentava elas num cantinho da copa durante a pausa, rezando para ninguém perceber. Mas alguém percebeu, Ivone, no começo. Foram coisas pequenas, quase imperceptíveis. Uma mamadeira que Noelle tinha deixado na geladeira da copa sumiu quando ela perguntou. A cozinheira, Dona Cida, deu de ombros. Deve ter caído no lixo sem querer, filha. Aqui é tudo corrido. Depois foi o aquecedor do depósito onde Noelle colocava o carrinho. Quebrou, ninguém consertou, mesmo ela pedindo 3 vezes. Não é prioridade, Ivone disse sem tirar os olhos da planilha. Isso aqui é restaurante, não creche. Então veio a proibição. Uma tarde, Noelle estava empurrando o carrinho pela cozinha quando Ivone apareceu no meio do caminho, os braços cruzados. O que você está fazendo? Só levando as meninas para o depósito, Dona Ivone. Elas estão quietinhas, não vão incomodar. Incomodar. Ivone soltou uma risada curta, seca. Noelle, aqui é um ambiente premium. Higiene é prioridade. Carrinho de bebê na cozinha. Imagina se a vigilância sanitária vê isso. Mas onde eu deixo elas? Então, isso é problema seu. Ivone deu meia volta. Resolve. Noelle ficou parada ali, segurando o carrinho, as mãos tremendo. Alma começou a chorar baixinho. Dona Cida se aproximou, limpando as mãos no avental. Deixa elas comigo hoje, filha. Eu fico de olho. Noelle agradeceu com os olhos marejados. Mas no fundo ela sabia. Aquilo não ia durar. Foi Dona Remédios quem notou primeiro. Filha, você tá estranha. Era domingo. A única folga de Noelle no mês. Ela estava sentada no sofá da sala apertada do apartamento em Guarulhos, amamentando Luna, enquanto Alma e Abril dormiam no berço improvisado. Uma caixa de papelão forrada com cobertores. Tô cansada só, mãe. Cansada ou preocupada? Dona Remédios sentou do lado dela, a mão calejada tocando o ombro da filha. Você tá magra demais, não tá comendo direito. Noelle desviou o olhar. O trabalho tá difícil. Difícil como? Nada demais, só... A gerente não gosta muito de mim. Dona Remédios franziu a testa. Não gosta ou tá fazendo maldade? Noelle não respondeu, mas o silêncio disse tudo. A mãe suspirou fundo e levantou. Foi até o criado mudo ao lado da cama dela e voltou com uma caixinha de madeira velha. Abriu devagar, quase com reverência, e tirou 3 pulseirinhas finas de prata. Cada uma tinha um anjinho pendurado. Isso aqui era da sua avó. Ela me deu quando você nasceu, disse que era para proteger. Dona Remédios colocou as pulseirinhas na mão de Noelle. Agora você põe nas suas meninas e documenta tudo, Noelle. Tudo o que essa mulher fizer com você. Anota, guarda. Porque gente rica tem advogado e a gente só tem a verdade. Noelle olhou para as pulseirinhas. O metal frio na palma da mão. Sentiu o peso delas, o peso da história. Mãe, eu tenho medo. Eu sei, filha. Dona Remédios abraçou ela com força. Mas você é forte, mais forte que pensa. Foi aí que Noelle começou a anotar. Comprou um caderno simples, capa azul, num bazar perto do mercado, e toda vez que algo estranho acontecia, ela escrevia: 23 de abril. Mamadeira sumiu da geladeira. Dona Cida disse que não viu. 29 de abril. Aquecedor do depósito quebrou. Pedi conserto. Ivone ignorou. 3 de maio. Proibida de entrar na cozinha com o carrinho. Ivone disse que é norma de higiene. 15 de maio. Cliente reclamou de barulho de crias.
Ivone me chamou na sala e ameaçou demissão por incompatibilidade com o ambiente premium. Pequenas coisas, pequenas crueldades, mas todas anotadas, todas guardadas. Noelle também começou a juntar provas, recibos de troca de turno, que Ivone forçava ela a aceitar. Guardanapos com números de mesa, onde clientes tinham reclamado de coisas que não eram culpa dela. Bilhetes rabiscados que a gerente deixava na copa. E então, numa tarde de outubro, Noelle encontrou aquilo. Ela estava esvaziando a lixeira da sala de reuniões quando viu um papel rasgado, amassado, jogado entre copos descartáveis e guardanapos usados. Desamassou devagar. Era um bilhete, caligrafia conhecida. Deixar as meninas no mezanino, alguém vai resolver. O coração dela disparou aquela letra. Era de Ivone. Noelle dobrou o bilhete com cuidado e guardou no bolso do avental. As mãos tremiam. Alguém vai resolver. Resolver o quê? Quem? Ela não sabia, mas guardou, porque a voz da mãe ecoava na cabeça. Documenta tudo, filha, tudo. Naquela noite, Noelle voltou para casa em silêncio, deu banho nas meninas, amamentou as 3, colocou as pulseirinhas de prata nos pulsinhos minúsculos. Alma, Abril, Luna, seus anjinhos. Depois, sentou no chão da sala, abriu o caderno azul e escreveu mais uma linha. 12 de outubro. Encontrei bilhete rasgado no lixo. Deixar as meninas no mezanino. Alguém vai resolver. Letra da Ivone. Não sei o que significa, mas vou guardar. Fechou o caderno e encostou a cabeça na parede lá fora. São Paulo continuava barulhenta. Ônibus, carros, gente gritando. Mas dentro daquele apartamento apertado, Noelle Ferreira estava construindo sua defesa. Tijolo por tijolo, palavra por palavra, porque ela era mãe. E mãe não desiste, nem quando o mundo inteiro diz que ela não importa. Gustavo Monteiro não gostava de fotografias, evitava espelhos, desviava de vitrines. Qualquer superfície que devolvesse sua própria imagem era um lembrete do que ele tinha perdido. Ou melhor, do que ela tinha perdido por causa dele. Valéria, o nome ainda doía. 2 anos depois, doía do mesmo jeito, como uma ferida que não fecha, que sangra por dentro onde ninguém vê. Gustavo estava no banco de trás do carro, voltando de mais uma reunião inútil em Pinheiros, quando o motorista... Seu Valdir, perguntou. Vai direto para casa, deu Gustavo. Não. Gustavo olhou pela janela. A Avenida Paulista iluminada passando como um borrão. Passa no solar dos Jacarandás. Tenho reunião às 8. Reunião essa hora, doutor. Contrato. Tem que fechar hoje. Seu Valdir não insistiu. Conhecia o patrão o suficiente para saber quando não perguntar. Gustavo encostou a cabeça no vidro frio, fechou os olhos e, como sempre, ela apareceu, Valéria grávida, deitada na cama do hospital, segurando a mão dele, os olhos claros brilhando de medo e esperança. Vai dar tudo certo, né, Gus? Você vai conhecer nossa menina, finalmente. Ele tinha apertado a mão dela. Eu prometido, vai dar tudo certo, eu prometo. Mentira, não deu, complicações do parto, hemorragia, a equipe médica correndo, gritos abafados, Gustavo sendo empurrado para fora da sala e depois, silêncio. A bebê nasceu morta. Valéria não resistiu. 2 vidas, perdidas numa noite, Gustavo abriu os olhos devagar. A mão foi para o bolso interno do paletó. Sempre ia, como reflexo. Lá dentro, amassada, dobrada 1000 vezes, estava a fotografia. Não era da Valéria, não era da filha que ele nunca viu crescer. Era um desenho, 3 estrelas sobre um berço. Valéria tinha feito no último ultrassom. Disse que era para decorar o quartinho. 3 estrelas porque ela achava que a menina ia ser especial. 3 desejos, Gus. 3 estrelas para nossa filha realizar todos os sonhos dela. Gustavo passou o polegar pelo papel gasto, guardou de volta. Não chorava mais, não tinha mais lágrimas. Só vazio. O solar dos Jacarandás estava começando a esvaziar quando Gustavo chegou. Seu Valdir parou na frente, mas Gustavo dispensou. Pode ir, Valdir. Eu volto de Uber. Tem certeza, doutor? Tenho.
Entrou sozinho, como sempre, e Ivone Castilho o recebeu com aquele sorriso profissional que não chegava nos olhos. Ela era eficiente, controladora, o tipo de pessoa que Gustavo preferia em negócios. Sem emoção, só resultado. Der Monteiro, que prazer revê-lo. Ela estendeu a mão firme. A sala reservada no mezanino já está preparada. O advogado do senhor Tavares já chegou. Ótimo, vamos encerrar isso logo. Claro, alguma preferência de bebida, café, uísque, água só. Ivone acenou para uma funcionária que passou apressada. Gustavo nem viu o rosto dela direito. Gente de uniforme vermelho era invisível para ele, sempre foi. Subiu para o mezanino. A sala estava impecável, mesa de vidro, cadeiras de couro, iluminação baixa, tudo planejado para impressionar. A reunião começou, contratos, cláusulas, números, Gustavo assinava no automático. Não se importava, aquilo era só mais um negócio. Mais uma propriedade, mais um pedaço de São Paulo que ele possuía sem sentir. Estava quase terminando, quando ouviu um choro, fraco, abafado, vindo de algum lugar acima. Gustavo parou com a caneta no ar. Ouviu isso. Perguntou ao advogado. O quê? Esse barulho. O advogado franziu a testa. Não ouvi nada. Mort Monteiro. Gustavo voltou a assinar, mas o choro continuou. Mais alto agora, mais urgente. Não era um choro só. Eram três. Três vozes pequenas, desesperadas, ecoando pelo duto de ventilação. Gustavo largou a caneta. Com licença. Der Monteiro. Ele não esperou. Saiu da sala de reuniões e seguiu o som. Subiu mais um lance de escada. Chegou no corredor. O choro vinha da sala ao fundo. Empurrou a porta e viu 3 bebês, minúsculas, tremendo, chorando com força, os rostinhos vermelhos, os punhos cerrados, sozinhas, no frio. Gustavo ficou paralisado, o coração disparou, a respiração travou Valéria. Por um segundo, não eram 3 bebês desconhecidas, era ela, a filha que ele nunca segurou, a menina que nunca chorou nos braços dele. As pernas se moveram sozinhas. Gustavo entrou na sala, fechou a porta atrás de si e se aproximou devagar. As bebês choravam tanto que nem perceberam. Ele tocou uma delas, a do meio. A pele estava gelada, gelada, que diabos! Ele olhou em volta, o aquecedor estava desligado, a janela entreaberta, vento frio entrando. Quem tinha deixado elas ali, por quê? Não importava, não agora. Gustavo tirou o paletó, cobriu a primeira bebê, não era suficiente. Tirou o colete também, cobriu a segunda. Pegou um guardanapo grande que estava sobre a mesinha lateral e cobriu a terceira. Depois, sem pensar, pegou as 3, com cuidado. Encaixou uma no braço esquerdo, outra no direito, a terceira apoiada no peito. Eram leves, tão leves que assustava. Sentou no sofá, aconchegou elas contra o corpo. O calor dele começou a passar para elas. Devagar, as bebês continuaram chorando, mas menos. Gustavo começou a balançar de leve, instinto, algo que ele nunca tinha feito, mas que o corpo sabia. Shh, calma, calma. A voz saiu rouca, quebrada. Tá tudo bem, eu tô aqui. As bebês se acalmaram, primeiro uma, depois a segunda, a terceira demorou mais. Mas também parou. Respiravam juntas agora, pequenas, quentes, vivas. Gustavo olhou para elas, 3 rostinhos relaxados, 3 bocas entreabertas, 3 vidas frágeis que quase... Ele sentiu algo molhado escorrer pelo rosto. Lágrima. A primeira em 2 anos. Minha menina, sussurrou a voz sumindo. Minha menina. Não sabia se falava das bebês ou da filha que nunca conheceu, talvez das duas. Encostou a cabeça no sofá, o cansaço era tanto. Fechou os olhos só por 1 minuto, só para descansar. Quando acordou, não sabia quanto tempo tinha passado. A sala estava escura, as bebês ainda dormiam contra ele. Quentinhas, seguras.
e havia gente na porta. Gustavo levantou a cabeça, confuso, piscou, viu uma mulher jovem, de uniforme vermelho, olhando para ele com os olhos arregalados. Medo, choque, alívio, tudo ao mesmo tempo. Antes que ele pudesse falar, outra voz cortou o silêncio. Pronto, peguei você. Gustavo virou, viu Ivone, 2 seguranças e entendeu. Entendeu que aquilo não era acidente, era armadilha. Mas contra quem? Contra a moça de uniforme, contra ele, não importava. Porque naquele momento, com 3 bebês nos braços, Gustavo Monteiro, o viúvo dos jardins, o homem que evitava fotografias e choros, tomou uma decisão. Ele não ia deixar ninguém machucar aquelas crianças, nem que fosse a última coisa que ele fizesse. 6 horas antes, Ivone Castilho tinha chegado ao solar dos Jacarandás com um plano. Não era a primeira vez. Fazia meses que ela plantava as sementes. Mamadeira sumida aqui, aquecedor quebrado ali. Pequenas sabotagens que ninguém notava, mas que acumulavam. Noelle Ferreira era um problema, não pelo trabalho. A moça era eficiente, calada, fazia tudo o que mandavam. O problema era o que ela representava. Ivone conhecia homens como Gustavo Monteiro, viúvos ricos, solitários, carregando culpa como quem carrega corrente no tornozelo. O tipo de homem que podia ser tocado por uma história triste, uma mãe solo, trigêmeas, pobreza digna. E se Gustavo decidisse ajudar, se ele quisesse implementar aquele maldito projeto social que tinha mencionado meses atrás, o berçário para funcionárias? Não, isso não podia acontecer. Porque se Gustavo começasse a investigar o histórico do restaurante, a contratar gente nova, a mexer nas contas antigas, ele ia descobrir o tio dela, o encarregado corrupto que desviava material de construção das obras dos Monteiro nos anos 90. Ia descobrir que Ivone sabia, que ela sempre soube, e que parte do dinheiro que pagou a faculdade dela, que comprou o apartamento da mãe, tinha vindo daquilo. Não. Noelle tinha que sair de um jeito que garantisse que ninguém mais tentasse a mesma coisa. E Ivone tinha o plano perfeito. Às 20 horas, Gustavo chegou. Ivone o recebeu com o sorriso de sempre. Levou até o mezanino. Garantiu que tudo estava impecável. Qualquer coisa dere. Monteiro, é só chamar. Obrigado, Ivone. Ela desceu, esperou lá embaixo na copa. Noelle estava terminando de lavar as bandejas. As trigêmeas dormiam no carrinho ao lado dela, embaixo de um cobertor fino. Alma roncava de leve. Abril chupava o dedinho. Luna tinha o rostinho virado para o lado. Ivone parou na porta da copa. Observou. Dona Cida estava guardando panelas. Seu Bento fazia ronda no corredor. Os garçons tinham ido embora. Perfeito, Noelle. A moça se virou assustada. Sim, dona Ivone. Preciso que você desça no estoque. Tem uma caixa de guardanapos que chegou hoje. Organiza para mim. Noelle hesitou, olhou para o carrinho. Agora, dona Ivone, é que as meninas... Agora. O tom não deixava espaço para discussão. Não vai demorar 5 minutos. Noelle engoliu seco. Sim, senhora. Ela secou as mãos, deu uma última olhada nas trigêmeas e saiu pela porta dos fundos que levava ao estoque no subsolo. Ivone esperou ela sumir na escada. Então se moveu, rápido, calculado, empurrou o carrinho para fora da copa. O corredor estava vazio. Dona Cida tinha ido para o vestiário. Seu Bento estava na portaria. Ivone empurrou o carrinho até o elevador de serviço, subiu para o mezanino. As bebês começaram a se mexer. Uma delas, a menor, abriu os olhinhos e olhou para cima. Ivone desviou o olhar. Não pensa, só faz. Chegou no corredor do mezanino. A sala de reuniões estava ocupada. Gustavo, o advogado, papéis espalhados, mas a sala ao lado, a reservada, estava vazia, perfeita. Ivone abriu a porta, empurrou o carrinho para dentro e parou. As bebês estavam acordando. Uma começou a choramingar baixinho.
Ivone foi até o aquecedor na parede, desligou, abriu a janela, o vento frio de novembro entrou, as bebês sentiram na hora, o choramingo virou choro. Ivone saiu, fechou a porta, tirou o rádio do cinto. Marcão, pois não, dona Ivone, sobe pro mezanino, preciso de você aqui em 10 minutos, situação delicada. Entendido. Ivone desceu. Voltou para a copa, Noelle ainda não tinha subido do estoque, perfeito. Ela puxou o celular, digitou uma mensagem rápida para si mesma, deletou, digitou de novo, simulando evidência. Depois, pegou um papel, escreveu à mão: deixar as meninas no mezanino, alguém vai resolver. Releu, amassou, jogou no lixo da sala de reuniões. Por cima de copos descartáveis, alguém ia achar eventualmente, e quando achasse, não ia fazer sentido. Ia parecer uma anotação estranha, desconectada. Mas Ivone sabia, peças soltas sempre geram dúvida. E dúvida é suficiente. Noelle subiu do estoque 15 minutos depois, ofegante. A caixa de guardanapos era pesada. Ela a deixou na copa e foi direto para o carrinho, vazio. O coração dela pulou. Dona Cida, gritou desesperada. Onde? Onde estão minhas meninas? Dona Cida saiu do vestiário enxugando as mãos. Que foi, filha? O carrinho, ele estava aqui, e agora? Eu não vi ninguém mexer, Noelle, juro. Noelle girou em pânico. Olhou para o corredor, para o depósito, para o banheiro. Nada. Onde? Onde? Foi quando ela ouviu, fraco, vindo de cima, o choro. Noelle disparou, subiu a escada de serviço, pernas tremendo, coração explodindo no peito. Por favor, por favor, por favor. Chegou no mezanino, seguiu o som, empurrou a porta e congelou. Gustavo tinha ouvido o choro pelo duto de ventilação 5 minutos depois que Ivone saiu. No começo, achou que era impressão. Mas o som ficou mais alto, insistente, desesperado. Ele largou a caneta, o advogado olhou para ele, confuso. Dorre, Monteiro. Espera um segundo. Gustavo saiu da sala de reuniões. Seguiu o corredor. O choro vinha da sala ao lado. Abriu a porta e viu 3 bebês, sozinhas, tremendo, chorando. No frio, a janela aberta, o aquecedor desligado. O peito dele apertou. Não pensou. Entrou, fechou a janela, pegou o paletó, cobriu uma, pegou o colete, cobriu outra, um guardanapo grande. Cobriu a terceira, depois pegou as 3, sentou no sofá, aconchegou contra o peito. Elas estavam geladas, os lábios meio arroxeados, tremendo. Quem fez isso? Quem? Não importava. Agora não. Gustavo balançou devagar. Sussurrou coisas sem sentido. A voz saiu rouca, quebrada. Calma, calma. Tá tudo bem agora. As bebês demoraram, mas pararam de chorar. Respiraram fundo, juntas. E Gustavo sentiu a dor que tinha enterrado. Sentiu a filha que nunca segurou. Sentiu tudo. Encostou a cabeça no sofá. Fechou os olhos. Só por 1 minuto. Só. Quando Noelle entrou, o mundo parou. Ela viu o milionário, viu as filhas, viu o jeito que ele segurava elas. Protetivo, delicado, por 1 segundo, a fúria subiu. Ele com minhas filhas, mas então ela viu os olhos dele, fechados, cansados, humanos, e as bebês respirando, tranquilas. Antes que ela pudesse se mover, a voz cortou o ar. Pronto, peguei você. Noelle virou, Ivone, Marcão, Brito. O sangue dela gelou. Sequestro de cliente. Ivone disse, quase saboreando. Chantagem barata, você colocou essas crianças aqui de propósito. Eu não... Claro que não, Ivone sorriu. Elas subiram sozinhas, né? Foi quando seu Bento apareceu. As câmeras, Ivone ficou tensa. O quê? As câmeras gravam tudo, o mezanino inteiro. E então Gustavo acordou. Olhou para Ivone, olhou para Noelle e disse firme. Elas estavam geladas, choravam muito. Quando eu entrei aqui, o aquecedor estava desligado e elas estavam sozinhas. Silêncio. Gustavo se levantou, segurando as 3. Quem mandou deixar bebês sozinhas no frio? Ivone abriu a boca e não conseguiu responder.
Porque a armadilha tinha virado contra ela, Ivone recuperou a compostura rápido demais. DR Monteiro, ela disse, a voz firme, controlada. O senhor está claramente confuso. Deve ter sido o cansaço da reunião. Essa funcionária apontou para Noelle. Tem histórico de comportamento inadequado. Deixa as crianças em qualquer lugar. Perturba os clientes. Eu não deixei elas aqui. A voz de Noelle saiu num grito sufocado. Eu deixei no carrinho lá embaixo, na copa, e quando voltei... Voltou de onde exatamente? Ivone cruzou os braços. Do estoque, onde eu mandei você ir faz 15 minutos. Tempo mais que suficiente para subir aqui antes, armar essa cena e descer de novo. Noelle sentiu o chão fugir. Não, eu não... Por favor, dona Ivone. Marcão, Ivone virou para o segurança. Liga para a polícia. Vamos formalizar isso direito. Espera! Gustavo deu um passo à frente, ainda segurando as trigêmeas. A voz dele era baixa, mas tinha peso. Antes de ligar para qualquer um, eu quero entender uma coisa. Ivone arqueou a sobrancelha. Claro, DR Monteiro. O senhor tem todo o direito... Porque o aquecedor estava desligado. Silêncio. Desculpe. O aquecedor. Gustavo apontou com o queixo para a parede. Estava desligado, a janela aberta, essa sala estava gelada quando eu entrei. Bebês não desligam aquecedor sozinhas. Ivone piscou. Uma vez, duas... Deve ter sido algum funcionário, esquecimento, vou apurar. E a porta? Gustavo continuou. Estava fechada, trancada por dentro, por fora, como 3 bebês entraram numa sala trancada. A mandíbula de Ivone ficou tensa. Eu não sei os detalhes, DR Monteiro, mas o fato é que essa moça tem nome. Gustavo olhou para Noelle. Qual é? Noelle piscou surpresa. Não, Noelle, senhor. Noelle Ferreira. Noelle. Gustavo repetiu devagar. Depois olhou de volta para Ivone. Então vamos esperar a polícia chegar e revisar as câmeras juntos. Sem pressa, quero ver tudo. O rosto de Ivone empalideceu, só um pouco, mas Noelle viu. Foi quando seu Bento, ainda parado na porta, deu um passo à frente. Eu posso trazer o HD agora, DR Monteiro, se o senhor quiser. Quero. Ivone abriu a boca para protestar, mas Gustavo a cortou. A não ser que você tenha algum problema com isso. Ivone, os olhos dela faiscaram, mas ela se recompôs. Claro que não, transparência total. Forçou um sorriso. Pode trazer, Bento. Seu Bento saiu. O silêncio que ficou era pesado, sufocante. Noelle estava encostada na parede, as pernas bambas, o coração batendo tão forte que doía. As mãos tremiam. Ela queria pegar as filhas de volta, mas não conseguia se mexer. Gustavo continuou em pé, segurando as trigêmeas com cuidado. Alma mexeu a cabecinha, procurando calor. Ele ajeitou o paletó em volta dela. Ivone observava tudo, calculando, já montando a próxima versão da história. Marcão e Brito trocaram olhares. Nenhum dos dois parecia confortável. Seu Bento voltou 10 minutos depois com um notebook velho e um HD externo. Colocou tudo na mesa de centro da sala. Ligou e começou a procurar os arquivos. Câmera do mezanino. Aqui. Ele clicou. A tela mostrou o corredor vazio, timestamp 20:42. Avança. Gustavo pediu, seu Bento avançou. 20:50, 21 reais. E então apareceu Ivone empurrando um carrinho. O rosto dela na tela estava sério, focado. Ela parou na frente da sala reservada, olhou para os lados, checando se tinha alguém, e empurrou o carrinho para dentro. Noelle arregalou os olhos. Ela que trouxe elas aqui. Continua. Gustavo disse, a voz tensa. A gravação mostrou Ivone saindo da sala 30 segundos depois, sem o carrinho. Ela foi até o aquecedor na parede do corredor, um modelo central que controlava a temperatura de todas as salas, e mexeu no painel. Desligou. Depois voltou para o elevador e sumiu. Timestamp 21:03. Avança mais.
21h15, Gustavo apareceu na tela, entrou na sala de reuniões com o advogado. 21h28, Gustavo saiu da sala de reuniões, olhando em volta. Abriu a porta da sala reservada, a câmera não pegava o interior, mas dava para ver ele entrar. A porta fechou atrás dele. 21h35, Noelle apareceu correndo pelo corredor. Desesperada, empurrou a porta. 21h37. Ivone chegou com Marcão e Brito. Fim, ninguém falou. Ivone tinha ficado pálida, branca, os lábios tremiam levemente, mas ela ainda tentou. Isso é uma montagem. Montagem. Seu Bento franziu a testa. Dona Ivone, isso aqui é o sistema original, não tem como editar. Alguém manipulou. A voz dela subiu. Alguém? Ivone, Gustavo a cortou. A voz dele era fria agora, perigosa. Você colocou 3 bebês numa sala gelada, sozinhas, no escuro, e tentou incriminar a mãe delas. Eu só... Por quê? A pergunta caiu como uma pedra. Ivone abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Eu tinha que resolver um problema. Que problema? Gustavo deu um passo na direção dela. Que problema justifica colocar crianças em risco? Ivone recuou e pela primeira vez Noelle viu algo no rosto da gerente que nunca tinha visto antes. Medo. Eu não ia deixar nada acontecer com elas. Ivone sussurrou. Eu ia voltar. Voltar quando? A voz de Gustavo era um trovão agora. Depois que elas congelassem, depois que parassem de chorar, silêncio. Marcão limpou a garganta desconfortável. Dona Ivone, eu acho que a gente precisa... Cala a boca, Marcão. Não! Gustavo virou para ele. Não cala. Liga para a polícia agora e liga para o DR Pantoja também. DR Pantoja, Noelle piscou. Pediatra, ele atende os filhos dos meus funcionários na construtora. Preciso que ele examine essas crianças. Gustavo olhou para as trigêmeas nos braços dele. Preciso de um laudo médico do estado delas. Ivone deu um passo para trás. Doere Monteiro, por favor, vamos conversar com calma. Calma, Gustavo riu. Sem humor. Você quer calma depois do que você fez? Ele passou as trigêmeas para Noelle com cuidado. Ela as recebeu tremendo, apertando as 3 contra o peito, sentindo o calorzinho delas. Vivas. Elas estão vivas. Gustavo tirou o celular do bolso e discou. DR Pantoja, Gustavo Monteiro, desculpa a hora, mas preciso de você no solar dos Jacarandás, Jardins. É urgente. Não é comigo. São 3 bebês. Sim, agora. Obrigado. Desligou, olhou para Ivone. Você tem 30 minutos até ele chegar. Recomendo usar esse tempo para pensar numa explicação melhor, porque essa daí não está convencendo ninguém. Ivone abriu a boca. Mas não saiu som, Marcão. Finalmente pegou o rádio e chamou a viatura. E Noelle, segurando as filhas, encostada na parede, finalmente chorou. Não de medo, de alívio, porque pela primeira vez em 6 meses, alguém tinha acreditado nela. O DR. Pantoja chegou 40 minutos depois. Era um homem na casa dos 50. De óculos redondos e jaleco amassado, com aquele jeito calmo de quem já viu de tudo, examinou as trigêmeas ali mesmo, na sala do mezanino. Noelle segurava Alma enquanto ele checava a temperatura, os reflexos, a respiração, depois Abril, depois Luna, hipotermia leve. Ele disse, anotando no bloco. Nada grave, mas podia ter sido mais meia hora nesse frio e a gente teria um problema sério. Olhou para Ivone. Quem deixou elas aqui? Ivone não respondeu. Gustavo respondeu por ela. Ela, DR. Pantoja suspirou, cansado. Vou fazer o laudo completo, mas posso adiantar. O que quase machucou essas crianças foi negligência. Abandono temporário. Olhou para Noelle. Elas vão ficar bem, só precisam de calor, descanso e colo. Noelle apertou as meninas contra o peito e murmurou obrigada, que mal saiu. A polícia chegou logo depois. 2 policiais, um mais velho, cansado, outro jovem, ainda com aquele ar de quem leva tudo a sério. Ivone tentou controlar a narrativa.
Oficiais, houve um mal-entendido. Eu sou a gerente do estabelecimento e essa funcionária. A gente já viu as câmeras. O policial mais velho cortou. E já conversamos com o DR Monteiro. A senhora vai precisar prestar depoimento na delegacia. O rosto de Ivone ficou cinza. Mas isso é um absurdo, eu não... A senhora colocou 3 bebês numa sala fria, trancada, sem supervisão. O policial mais novo não disfarçou o nojo na voz. Isso é exposição a perigo. A gente pode enquadrar como maus tratos também, dependendo do laudo. Eu não machuquei ninguém, não por falta de tentativa. Gustavo cruzou os braços. E ainda tentou incriminar a mãe delas por extorsão. Eu não tenho um bilhete, Noelle disse de repente, a voz trêmula. Todos olharam para ela. Eu achei mais cedo. No lixo, tem a letra dela. Ivone arregalou os olhos. Que bilhete? Noelle entregou as trigêmeas para Gustavo. Ele pegou sem pestanejar, já acostumado, e correu até o vestiário, voltou com o avental, tirou do bolso o papel amassado, entregou para o policial, ele leu em voz alta. Deixar as meninas no mezanino, alguém vai resolver. Silêncio. É a letra da senhora. O policial mostrou o papel para Ivone. Ela não respondeu, não precisava. Todos já sabiam. Ivone foi levada para a delegacia. Gustavo garantiu que o advogado dele acompanharia o caso. Noelle deu depoimento ali mesmo, tremendo, com as meninas no colo. Quando finalmente acabou, já passava das 2 da manhã. O restaurante estava vazio, silencioso. Gustavo sentou no sofá da sala reservada. Exausto, Noelle sentou ao lado dele, as trigêmeas dormindo entre os dois. Obrigada, ela sussurrou. Ele balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Preciso sim. Se o senhor não tivesse ouvido elas, se não tivesse entrado aqui. A voz dela falhou. Eu não sei o que teria acontecido. Gustavo olhou para as bebês. Alma bocejou no sono. Luna agarrou o dedo dele. Eu tive uma filha. Ele disse de repente, a voz saiu baixa, rouca. Ela não sobreviveu ao parto. Minha esposa também não. Noelle virou para ele, os olhos arregalados. Eu sinto muito. Faz 2 anos. Ele passou o polegar no rostinho de Luna. E eu passei esse tempo todo fugindo. De choro, de bebês, de tudo que me lembrasse dela. Respirou fundo. Mas quando eu ouvi suas filhas chorando, eu não consegui fugir, não dessa vez. Noelle sentiu os olhos arderem. O senhor salvou elas? Não! Gustavo olhou para ela. A gente salvou, você documentou tudo, guardou evidências, eu só usei o que eu tinha para dar voz para elas. Noelle sorriu. Pequeno, cansado, mas real. Mas a paz durou pouco. Nos dias seguintes, Ivone, mesmo afastada, espalhou a versão dela da história, não oficialmente. Não em processos ou depoimentos, mas em cochichos, em mensagens, em conversas de corredor. Aquela moça, Noelle, ela armou tudo, colocou as crianças lá de propósito, para pegar o DR Monteiro, para arrancar dinheiro dele. Ela subia para o mezanino toda noite, sabia que ele ia estar lá, calculou tudo. E ele, coitado, caiu direitinho, agora está protegendo ela porque se sente culpado. As mentiras se espalharam rápido. Funcionários começaram a olhar para Noelle de lado. Alguns pararam de falar com ela. Clientes cochichavam quando ela passava. Aquela ali é a que tentou dar golpe no milionário. Que absurdo usar os próprios filhos. Sempre soube que ela era esquisita. Noelle sentia cada olhar, cada sussurro, cada silêncio pesado quando ela entrava numa sala. Uma tarde, ela estava limpando as mesas quando ouviu. Vergonha na cara, né? Se eu fosse ela, pedia demissão. Veio de uma das garçonetes, Carol, que sempre foi educada com Noelle, sempre cumprimentou, agora nem olhava. Noelle terminou de limpar a mesa em silêncio, as mãos tremendo, e foi para o banheiro, trancou a porta. Encostou a testa na parede fria e chorou.
Eu não fiz nada, mas não importava, porque na cabeça das pessoas, Ivone ainda era a gerente respeitada e Noelle era só mais uma pobre querendo se aproveitar. Naquela noite, quando Noelle chegou em casa, Dona Remédios percebeu na hora. O que aconteceu? Nada. Mãe, Noelle, ela desabou, contou tudo. As fofocas, os olhares, a humilhação. Dona Remédios abraçou a filha e deixou ela chorar. Quando Noelle se acalmou, a mãe segurou o rosto dela com as duas mãos. Escuta aqui, você não fez nada de errado, nada. E as pessoas que acreditam nessa mentira não merecem nenhum segundo do seu tempo. Mas, mãe, como eu volto lá, como eu enfrento todo mundo? De cabeça erguida, Dona Remédios limpou as lágrimas da filha, porque a verdade está do seu lado, e mais cedo ou mais tarde ela aparece. Noelle queria acreditar, mas era difícil. No dia seguinte, Noelle recebeu uma mensagem, número desconhecido. Abriu, era uma foto de um projeto arquitetônico, um espaço grande, iluminado, com berços, fraldários, brinquedos. Embaixo, uma legenda: Projeto Creche Comunitária, Solar dos Jacarandás, financiamento, Grupo Monteiro, previsão, 60 dias. E logo abaixo, outra mensagem: eu não vou deixar você desistir. Gustavo! Noelle ficou olhando para a tela do celular, o coração apertado. Ele estava tentando consertar, tentando mudar. Mas seria suficiente. Ela não sabia. Só sabia que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava lutando com ela. Não por pena, mas porque era certo naquela mesma noite. Gustavo estava sozinho no escritório, olhando pela janela para São Paulo iluminada. No bolso, a fotografia amassada, as 3 estrelas sobre o berço. Ele atirou, olhou e pela primeira vez em 2 anos não sentiu só dor, sentiu propósito. 3 desejos, Gus. 3 estrelas para nossa filha realizar todos os sonhos dela. Talvez. Ele pensou, ele não pudesse salvar a própria filha, mas podia salvar 3 outras.